Bom dia, graças e paz para todos. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor é uma coisa muito importante, porque a Bíblia fala: meu povo sofre por não conhecer a minha palavra. Porque se nós conhecermos a palavra do Senhor, nós lermos com frequência, pensar, meditar, nós não somos enganados por falsos cristos, falsos profetas, entendeu? Não somos enganados, porque Deus sabe o nosso coração, entendeu? E naquela época, assim, lá no começo da igreja, assim que a igreja evangélica se fundou, protestante, né? Só existia a igreja católica. E a igreja católica fazia as pessoas serem, elas serem supersticiosas. E graças a um homem chamado Martinho Lutero, nós estamos aqui hoje, entendeu? Porque aquele homem era um monge agostiniano, entendeu? E ele pensou e veio na mente dele que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé. Que naquela época a igreja vendia falsas indulgências, que eram cartas de perdões, que você podia ser salvo, entendeu? Você podia comprar seu terreno no céu, você podia tirar alguém do purgatório com aquelas cartas que você comprava, eram caras, entendeu? Eram usos abusivos de dinheiro. E aquele homem escreveu 95 teses questionando a igreja, ele fundou o cristianismo, entendeu? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque naquela época a Bíblia só quem tinha era a igreja católica e era pregada na linguagem original, grega, aramaica e hebraica. Então as pessoas não entendiam nada. Então o padre podia falar o que quisesse, que você ia acreditar, porque você não tinha como negar, você não tinha como questionar. Entendeu? Hoje a gente tem como questionar o que o pastor fala, qualquer pessoa fala, e às vezes a gente não questiona porque a gente não conhece a palavra de Deus. E teve muitas pessoas que foram mortas, muitas pessoas que compraram aquela briga, muitas pessoas foram à luta porque queriam conhecer a palavra do Senhor, queriam conhecer a Deus. E hoje a gente tem a Bíblia tem livre acesso à Bíblia e não quer ler, não quer conhecer, entendeu? Isso que nós temos que mudar. Temos que ser cristãos autênticos e verdadeiros. Temos que ter nossa vida em Jesus. Se você realmente quer. Se você quer ficar pela metade, quer ficar em cima do muro, eu costumo pregar que quando o muro cai, ele cai para algum lado. Então, se você quer estar no muro, você quer ficar morno, a Bíblia fala que nós temos que ser quente ou frio, porque se a gente for morno, o que a Bíblia fala? Que o Senhor está prestes a vomitar da boca, entendeu? E a Bíblia fala também que aquele que lê a palavra do Senhor e não pratica é semelhante ao cachorro que volta ao próprio vômito. Novamente falando sobre o vômito, entendeu? Então eu fico pensando assim, o que é um crente morno? O que é um vômito? É uma repulsa, é uma coisa que enoja, é uma coisa que imagina, entendeu? Senhor, enojado. Imagina o que é ser vomitado por Deus. É você ser esquecido por Deus. Deus não tá mais com a mão dele sobre você. Na minha concepção de ser vomitado é isso. Então, nós temos que ser cristãos verdadeiramente, se nós quisermos, porque Deus não quer o nosso coração de verdade. E não quer que tenhamos uma vida de cristão pela metade, ou então uma vida dupla, com um pé na igreja ou um pé no mundo, entendeu? Se você tá com um pé no mundo e um pé na igreja, você ora para você converter esse pé seu que tá no mundo e botar ele na igreja. Entendeu? Então você vai com os dois pés pro mundo. Porque a Bíblia fala que aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Aquele que estiver sujo, suje-se mais. Porque não adianta você servir a Deus pela metade. Não adianta você servir a Deus e a Baal. Não adianta você servir dois senhores, porque você tem que adorar um e odiar o outro. Então qual é o seu Deus? Qual é o seu Senhor? Quem reina, quem governa a sua vida, quem direciona a sua vida? O seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é a sua vontade, ou o seu Deus é o Senhor, Jeová Jirê, Criador dos céus e da terra. Vamos ser cristãos. Nós estamos nessa jornada, a salvação é a nossa conquista, a salvação é o nosso alvo, mas para que o nosso alvo venha a ser conquistado, a gente tem que deixar muitas coisas para trás. Não é de qualquer maneira. Eu costumo dizer que se a porta é estreita e apertada o caminho, de repente eu não consigo passar por ela de frente, de repente eu tenho que passar de lado, espremida, né? Realmente espremida. Então minha bagagem tem que ficar para trás, o que tiver de ruim tem que ficar para trás, entendeu? Porque é um alvo, não é de qualquer maneira que a gente acerta um alvo.
Que a gente acerta, a salvação é um alvo, nós temos que conquistar a salvação. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu quero que você medite na letra desse hino que fala sobre a conquista, sobre a salvação. Amém? Estamos todos na mesma jornada, mas será que todos nós estamos no caminho certo? Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitos tentam, mas sem o conhecer, escolhem seus caminhos e acham que todos levam a Deus. Estreito é o caminho para a vida. Não vou mais voltar, não vou mais parar. Com Cristo descobri como eu devo caminhar. Não vou mais voltar, não vou mais parar. Dos atalhos me afastei, a salvação vou alcançar. Conheci heróis na fé, que mesmo no deserto venceram o desprezo e o medo. Muitos pregaram o evangelho e viverão, outros, porém, pelo evangelho morrerão. Como posso explicar? Nada disso eu vou mudar. A mãe que chora, o filho que se foi, a casa está vazia, falta um pedaço de nós dois. O que fazer? Como viver? Diz Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não será seu dinheiro, muito menos sua fama. Não serão apenas obras ou a cura numa cama. Jesus disse: vá em paz, pois a tua fé te salvou. Para viver a eternidade, tem que crer no Salvador. Não vou mais voltar, não vou mais parar. Com Cristo descobri como eu devo caminhar. Não vou mais voltar, não vou mais parar. Dos atalhos me afastei, a salvação vou alcançar. O preço do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna. Pense nisso, medita nisso, viva isso. Seja um crente autêntico e verdadeiro. Em nome de Jesus, essa palavra que eu deixo. Amém.